Agora a gente fala do novo relatório da Instituição Fiscal Independente, que mostrou que o governo precisa ter um esforço fiscal de 27 bilhões de reais nesse último trimestre para cumprir a meta deste ano. Isso no limite inferior dela, segundo cálculos que foram feitos pela instituição. Documento que também mostrou o progresso, a progressão, na verdade, do impacto do projeto do imposto de renda, que está atualmente aí com resultado líquido negativo em 1 bilhão de reais. Vamos falar então sobre os detalhes desse relatório atualizado do mês de outubro com Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. Bem-vindo mais uma vez aqui no CNN Money, Marcos. Uma boa tarde para você. Boa tarde, Muriel. Boa tarde a todos os espectadores da CNN. Documento, como sempre, muito importante, que todo mês sai, e a gente tem esse relatório do mês de outubro atualizado, que mostra que vai ser necessário um esforço para conseguir esses 27,1 bilhões para cumprir a meta. A gente tem, inclusive, o próprio governo federal falando em talvez apresentar novas medidas provisórias ou projetos de lei que, no fim das contas, englobem 30 bilhões para pensar nesse cumprimento da meta. E eu queria entender um pouquinho mais sobre esse cálculo que vocês fizeram e apresentaram nesse documento. Marcos. Muriel, mesmo considerando o desconto dos precatórios, mesmo considerando a tolerância de 0,25% do PIB para bater na trave inferior do centro da meta, ainda assim, com essas flexibilidades introduzidas pela legislação vigente, ainda assim, falta ao governo para fechar as contas e cumprir as metas fiscais 27 bilhões, e isso se deve basicamente a dois fatores. O nosso relatório publicado hoje demonstra isso, principalmente a queda da medida provisória 1303, que caducou, perdeu a vigência, perdeu a eficácia, porque a Câmara a arquivou, não aprovou seu conteúdo de aumento de impostos, e também um desempenho pior que o previsto das estatais, das empresas estatais federais. Então, esses dois elementos introduzem um desafio adicional. O governo, e aí nós acabamos de assistir aí a entrevista do secretário executivo, a palestra do secretário executivo do Ministério da Fazenda, o governo está apresentando novamente medidas de aumento de arrecadação, de aumento de impostos, e é uma interrogação, é um esforço institucional, político e econômico, porque o Congresso não só derrubou um decreto presidencial que aumentava o IOF através de um decreto legislativo, posteriormente o Supremo arbitrou o conflito entre executivo e legislativo e recuperou parcialmente o impacto positivo do aumento do IOF para as receitas do governo. Depois, o Congresso não concordou com a medida provisória 303 e deixou caducar, e o que está se propondo agora é a repetição das mesmas medidas que estavam na medida provisória. Então, há uma incerteza, e aí não é no campo da política fiscal, é no terreno da articulação política que essas decisões vão se viabilizar ou não. Mas a gente detecta, por esses dois fatores, pelo mau desempenho das estatais federais e pela queda dessa proposta de aumento de impostos, que há ainda um rombo, mesmo considerando os descontos previstos em lei dos precatórios e outras excepcionalizações que foram feitas, e considerando não o centro da meta, mas a margem de tolerância que a legislação confere ao Poder Executivo. A gente pode falar, talvez, que esses 27 bilhões seriam possíveis de se atingir ainda aí nos próximos meses sem bloqueio? Não, o bloqueio é uma consequência. Quer dizer, no último relatório bimestral, o governo vai analisar o ambiente, o quadro institucional, as receitas que serão introduzidas, e a diferença é que um projeto de lei não entra imediatamente em vigor.
né? Não tem vigência igual a medida provisória. A medida provisória, quando o governo apresenta no Congresso Nacional, ela entra em vigor por 120 dias e ela pode ser confirmada ou revogada ou perde a eficácia, que foi o caso da medida provisória 303. Então, assim, se o governo não obtiver êxito nesse esforço de aumentar a tributação, ele fatalmente terá que realizar bloqueios e contingenciamentos, cortando despesas nesse último trimestre. Perfeito. E aí aproveito para perguntar, inclusive, qual que é a expectativa com relação ao debate tributário, olhando para o ano que vem, olhando para esse ano? Eu vi que vocês também estão projetando algum cenário nesse sentido. Há uma série de incertezas e interrogações em relação ao orçamento de 2026. Como nós vimos nas matérias anteriores, sequer a lei de diretrizes orçamentárias foi votada, quanto mais o próprio orçamento. Então, ainda há uma sombra nebulosa aí sobre o horizonte para o ano que vem, mas eu creio que um recado está muito claro. O Congresso Nacional, em nome da sociedade, que é um sentimento muito presente, é que há uma resistência absoluta a qualquer aumento de carga tributária. A sociedade brasileira não quer pagar mais impostos. A carga brasileira, que é 34% do PIB, um pouquinho mais de um terço de tudo que se produz de riqueza, de serviços e mercadorias e bens durante um ano, um terço vai para o setor público, para bancar a máquina do governo no plano municipal, estadual e federal, e as políticas públicas de educação, segurança, saúde, que são essenciais para o funcionamento da sociedade. Mas a sociedade, através do Congresso Nacional, em vários episódios, na reforma tributária, introduziu uma trava: se houver aumento de carga tributária, o dinheiro tem que ser devolvido para a sociedade. Com a revogação do decreto presidencial do IOF, a caducidade da medida provisória, isso tudo, desculpa, revela que o Congresso não admite e absorve mais aumento de carga tributária. Eu aproveito também, Marcos, para perguntar qual que é o cenário que vocês estão desenhando para 2026 diante de tantas dúvidas com relação mesmo ao orçamento. A gente está ainda com tudo em aberto praticamente ainda, né, para o ano que vem. Olha, é quase dramático assim, considerando o horizonte brasileiro necessário, porque nós estamos discutindo ali um déficit primário em torno de zero, só que, na realidade, o governo e a sociedade tinham que perseguir metas mais ambiciosas, porque teriam dois objetivos estratégicos que não estão em pauta, mas que são necessários, a abordagem deles é extremamente necessária. Primeiro, estancar a dívida. Para estancar a dívida, nós precisamos de um superávit primário de 2% do PIB. Nós estamos com dificuldade de atingir o déficit zero. Quanto mais pensar num superávit, mas é necessário estancar a dívida, que já é muito alta para um país latino-americano emergente. Outro objetivo é recuperar os investimentos. O Brasil tem necessidade de aumentar a produtividade da economia, e são estradas, portos, aeroportos, ferrovias, moradia, saneamento, projetos de irrigação, soluções hídricas, ciência e tecnologia, inteligência artificial, robótica. O Brasil está investindo muito pouco. Enquanto os países asiáticos investem 35% a mais em média do seu PIB, o Brasil está investindo só 17%. E quem puxa para baixo esse número é o governo. Então, é preciso ampliar o PAC, que é o Programa Estratégico de Investimentos. São só 60 bilhões orçados. É muito pouco. Nós precisávamos imaginar um PAC 6 vezes maior.
E, para isso, tem que ter espaço fiscal. Então, a gente fica discutindo esse cotidiano. Desce para lá, desce para cá, vamos zerar ou usar a margem de tolerância, ficar ali no limite. E os grandes desafios nacionais ainda estão postergados na discussão pública nacional e, fatalmente, eu creio que em 2027 o presidente da República, seja ele quem for, vai colocar na mesa, e é preciso um pacto republicano envolvendo legislativo, executivo e judiciário, e um pacto federativo envolvendo municípios, estados e União, para que a gente repense a estrutura fiscal brasileira, porque o Brasil está marcando passo e perdendo oportunidades, sacrificando a possibilidade de transitar de um país de renda média para o mundo dos países desenvolvidos. E isso é todo o cerne da questão. A raiz do problema está no estrangulamento fiscal. Muito bem, Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente. A gente espera que o cenário melhore aí nos próximos relatórios, hein? A gente vai atualizar, sem dúvida alguma, lá em novembro, dezembro, para a gente atualizar e entender o que está acontecendo. Obrigada, viu, mais uma vez. Sempre à disposição, um grande abraço. Obrigada, um bom dia aí para vocês.